40 dias de comunhão. Essa série ela é um pouquinho diferente, porque não é apenas uma série, mas uma jornada onde toda a igreja está unida em oração durante 40 dias. Nós começamos essa jornada no dia 5 de novembro e vamos encerrar no dia 15 de dezembro com o nosso culto de Natal. Mas o Natal é só dia 25, porque dia 15, 10 dias antes, a gente sabe que o Natal vai ser muito próximo esse ano do fim de semana, aqueles que têm familiares fora, acabam viajando. Então, no dia 15, nós teremos um culto de Natal e o encerramento dessa jornada de 40 dias de oração. Não sei se você tem acompanhado nas redes sociais da igreja ou nos grupos de WhatsApp das comunidades missionais, nós temos colocado ali, cada dia especificamente, um motivo de oração. A gente teve um primeiro ciclo de 10 dias, onde nós oramos pelas famílias. Aí oramos pelas crianças, pelos pais, por aqueles casais que não podem ter filhos, pelos adultos que ainda estão solteiros. A gente, cada dia orou, teve um motivo específico de oração. Depois nós tivemos uma jornada de 10 dias de oração pela nossa igreja. Agora nós estamos em 10 dias de oração pela nossa cidade. E vamos encerrar com um último ciclo de 10 dias orando pelo nosso país. E às terças-feiras a gente tem se reunido com uma certa frequência aqui de manhã para orar também. E esse tem sido o nosso propósito. E a gente começou há 4 semanas atrás, há 4 domingos atrás, falando sobre 40 dias também que o Senhor Jesus ele experimentou, que ele teve uma experiência no deserto. Uma experiência onde ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Havia um propósito específico para que Jesus estivesse ali. Embora ele sendo Deus, e a gente sabe que o Senhor Jesus sendo Deus, ele não haveria ali a possibilidade dele pecar, havia um propósito para aquela tentação, para aquele momento de tentação. E a gente aprendeu há 4 semanas atrás que o Senhor Jesus ele estava ali para se identificar conosco nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades e também nos mostrar a importância de um relacionamento próximo com Deus e a forma como nós também podemos vencer as tentações. E a gente viu que o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ali no deserto ele orou, e a gente viu há 3 semanas atrás a importância da oração, que é algo fundamental no nosso relacionamento com Deus, e o Senhor Jesus durante aqueles 40 dias ele também jejuou. E a gente viu sobre essa disciplina espiritual na semana passada, que é algo importante na nossa vida, na caminhada cristã, e talvez por ser algo tão mal interpretado, a gente acaba, talvez, negligenciando demais isso. A gente compreendeu o significado bíblico do jejum e a importância dessa disciplina, dessa prática para nossas vidas. É uma forma que a gente tem de subjugar a nossa carne e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Nessa noite, a gente vai falar sobre a forma específica como Deus, como o Senhor Jesus, enfrentou as tentações ali no deserto. Nós vimos que o Senhor Jesus ele venceu as tentações através do quê? Da palavra de Deus. Embora em alguns momentos o diabo tenha usado a própria palavra para confundir, para tentar confundir o Senhor Jesus, usando a palavra de forma distorcida, fora de lugar, nós vimos que o Senhor Jesus ele respondeu com a verdade. Ele respondeu com a palavra de Deus, o que realmente Deus estava falando através da palavra. E dessa forma ele conseguiu, ele nos mostrou que nós também vencemos as tentações a partir da palavra de Deus, a partir da verdade. E para esse tema sobre meditação na palavra de Deus, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 1, onde nós vemos o Senhor, o nosso Deus, falando através da sua palavra sobre o perfil daquele que medita na palavra de Deus, naquele que tem uma vida de submissão contínua à palavra de Deus. Te convido a se colocar de pé, a gente vai fazer a leitura da palavra nesse momento. Salmo 1, a palavra de Deus diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia
e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos nos assentar nesse momento. Você pode se assentar. E nós vemos aqui um texto muito conhecido, um salmo muito conhecido. O salmista aqui, ele começa esse texto com uma palavra que a gente ficou muito familiar nesse ano. Em algumas versões vai falar bem-aventurado. Na versão que a gente usou, na NVI, vai estar como são felizes. Então, a gente vê que o tema inicial do Salmo 1 é sobre felicidade. O que significa ser feliz de fato? A palavra felicidade aqui, que nós vemos na palavra de Deus, que nós vemos na Bíblia em vários momentos, é a palavra shalom, que é uma felicidade que não depende de circunstâncias, que é uma felicidade que coexiste com o momento de sofrimento. A palavra de Deus aqui não está falando sobre uma felicidade baseada em coisas, em situações, em momentos favoráveis na vida. Mas ele está falando aqui que bem-aventurado, feliz, é aquele que tem a paz de Deus, ou melhor, aqueles que têm paz com Deus. Ele está falando, o salmista, sobre aqueles para quem Deus sorriu. Bem-aventurado não é necessariamente, ou feliz aqui, nesse contexto, aqueles que só vivem em momentos de paz, em momentos de prosperidade, em momentos que nós temos a ausência de problemas. Quem vive em paz com Deus tem paz independente das circunstâncias da vida, independente do momento em que você está vivendo, porque bem-aventurados ou felizes de verdade são aqueles que Deus diz o seguinte, para aqueles quem Deus disse o seguinte: eu não sou seu inimigo. Aí você pode pensar, como assim? Mas Deus tem inimigos? A Bíblia nos conta que, na verdade, nós nos tornamos inimigos de Deus. Isso teve um início lá no princípio, com os nossos primeiros pais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 13 ao 16, ele diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, nós estamos, sem Cristo, nós estamos em um estado de inimizade com Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios 2, ele vai dizer que mediante Cristo, nós nos aproximamos de Deus porque Cristo é a nossa paz. Logo, a notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que a sua paz não é a sua estabilidade no trabalho. A sua paz não é a abundância de bens, de recursos financeiros. A sua paz não é também a sua saúde. Embora a falta de saúde, a falta de recursos, a falta de trabalho, tudo isso abale a nossa paz. A verdadeira paz é estar em Cristo. É estar em Cristo porque em Cristo nós temos a barreira de separação com o nosso Criador desfeita.
Então, o salmista, esse que ele refere como feliz, aí no Salmo 1, versículo 1, como é feliz? Ele está falando não simplesmente aquela pessoa que é feliz porque vai tudo bem na vida. Não é feliz simplesmente aquela pessoa que tem o melhor emprego, que tem aparentemente um bom relacionamento conjugal, aquela pessoa que desfruta de uma excelente saúde, aquela pessoa que talvez você acompanhe nas redes sociais e talvez você fique até um pouco deprimido, porque você não vê derrota na vida da pessoa. Está na moda a vida perfeita, né, dos perfis, das redes sociais. Foi engraçado que teve um tempo, eu e o Renato, né, a gente sempre teve o hábito de conversar muito aqui na igreja e tal, Renato, Érica, a gente está sempre batendo papo. Aí eu e o Renato compartilhando sobre uma família que morava no motorhome. Aí Renato, pô, deve ser maneiro. E quem conhece o Renato sabe que ele tem esse perfil mais aventureiro e tal, gosta desse tipo de coisa, assim, poxa, deve ser legal morar no motorhome. Eu falei, Renato, ninguém posta no Instagram na hora que dá problema no motorhome, que entope o esgoto lá, o sistema de esgoto do motorhome. Ninguém posta derrota no Instagram. Aí ele falou, é verdade, cara, ninguém posta derrota. E, de fato, às vezes a gente olha, né, para essas questões tão comuns no dia de hoje, e a gente olha essa aparente vida perfeita dos outros e pensa e projeta uma certa felicidade em situações superficiais. Enquanto a palavra de Deus nos diz que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, consiste em estar em Cristo, que Cristo é a verdadeira paz. Porque em Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus. E essa palavra, essa realidade, é muito difícil de ouvir, e muitas pessoas talvez não tenham coragem de falar nos dias de hoje o seguinte: sem Cristo, você é inimigo de Deus. Eu e o Jota, a gente estava conversando sobre isso um pouco ontem aí no Serve Day, né? Sobre a necessidade de um evangelho palatável, onde falar para a pessoa que sem Cristo ela é inimiga de Deus se torna tão ofensivo que é melhor omitir essa verdade. Só que o evangelho é uma boa notícia para essa má notícia. A má notícia é que, de fato, sem Cristo nós somos inimigos de Deus, que é uma barreira de inimizade que nos separa da nossa fonte de vida, do nosso Criador. Mas a boa notícia é que em Cristo, essa inimizade ela é desfeita, essa barreira é quebrada, e nós temos acesso direto àquele que é a fonte de paz, aquele que nos criou e que nos adota como filhos. O Salmo 1, ele começa falando sobre essa verdadeira felicidade, essa felicidade que não depende da circunstância, essa felicidade que até mesmo morar num motorhome, quando tem problema, isso não vai abalar, porque a felicidade não está num funcionamento perfeito, né, de um motorhome. Uma felicidade que independe de qualquer tipo de circunstância. É uma felicidade que também não depende da aprovação dos homens. Porque o que nós lemos ali em Efésios, que eu li ali em Efésios 2, está falando a respeito de pessoas que receberam a aprovação de Deus. Então a verdadeira felicidade consiste naquelas pessoas que não vivem a vida preocupadas com a aprovação dos homens, com essa necessidade, porque elas já sabem que receberam a aprovação de quem mais importa. Elas foram aprovadas, receberam a aprovação de Deus. Só que é interessante que, embora o salmista comece falando sobre felicidade, sobre o caminho daqueles que são felizes, ele não apresenta apenas esse caminho. Ele não apresenta apenas o caminho de felicidade, ele apresenta dois caminhos. Ele apresenta aqui dois caminhos que existem, dois estilos de vidas, duas realidades para o homem. E ele diz
sobre algumas características que aqueles que são felizes não devem possuir. A primeira delas, como nós vemos aqui, ainda no versículo 1, que aqueles que são felizes não seguem o conselho dos ímpios. Na versão Almeida vai dizer, não andam de acordo com o conselho dos ímpios. O que o salmista está falando? Ele está falando que aqueles que são felizes de verdade, eles não interpretam a vida e procedem de acordo com os desígnios, os propósitos daqueles que são hostis a Deus, daqueles que realmente são inimigos de Deus. Muitas teorias nos cercam, tentando interpretar a vida para a gente. Muita gente tentando falar a respeito de como nós devemos viver a vida, relativizando verdades absolutas da palavra, tentando nos enganar, como se houvessem áreas da nossa existência que não devem estar submissas à autoridade de Deus, que não devem estar sob o domínio de Deus. E às vezes a gente é tão influenciado por outras vozes, que não é a voz do Senhor através da sua palavra. E às vezes fazemos de pessoas insensatas como pessoas famosas. Pessoas que nos influenciam, que interpretam a vida muitas vezes de forma contrária ao que a palavra de Deus nos instrui. E nós agimos como insensatos, e não como aqueles que o Senhor nos chama de felizes, de bem-aventurados. Porque a voz, o árbitro em nossa vida, deixa de ser a palavra de Deus. O árbitro em nossa vida começa a ser até mesmo o nosso eu soberano, o nosso próprio coração, as nossas próprias inclinações. E passamos a ouvir vozes que massageiam o nosso ego, que concordam com esse nosso eu soberano que eu e você temos, que fica o tempo todo tentando nos desviar do propósito para o qual Deus nos chamou. E damos ouvidos a pessoas que têm características, por exemplo, como nós vemos lá no livro de Provérbios, que são chamadas de pessoas insensatas. O salmista vai falar também que essas pessoas que são felizes são aqueles que não se detêm ao caminho dos pecadores. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está falando sobre a falta de arrependimento. São aqueles que não simplesmente pecam, mas são aqueles que permanecem no pecado. O crente, o cristão, os felizes, eles continuam convivendo com o pecado. Só estaremos livres da presença do pecado quando formos glorificados, formos recebidos na eternidade pelo nosso Pai. Mas o salmista aqui está falando sobre aquele que permanece. Porque em Cristo nós somos livres do domínio do pecado. A presença do pecado, ela existe porque o mundo jaz no maligno. Nós somos santos, mas ao mesmo tempo somos pecadores. Mas em Cristo nós somos livres do domínio do pecado. Logo, se somos livres do domínio do pecado, uma característica daquele que é feliz é o arrependimento. E o arrependimento é diferente do remorso. Não é aquela tristeza superficial por conta do delito cometido. Mas o arrependimento é aquele que busca, é aquele que se arrepende de fato, que tem uma tristeza verdadeira, sincera, por conta daquele erro que cometeu e busca o quê? Busca mudança, busca ajuda, para não voltar a cometer, a ser dominado por aquele pecado. Então o salmista fala aqui que o arrependimento é uma realidade na vida daquele que é feliz, porque ele não se detém, ele não permanece.
no caminho dos pecadores. Ele até está sujeito a pecar, mas ele não permanece no pecado, porque o arrependimento é uma evidência na sua vida. A ausência de arrependimento é um caminho que não é excelente para nós, não condiz com aqueles que não são inimigos de Deus. E ele fala de uma terceira característica. Aqueles que são felizes, eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Na NVI vai falar que não se assenta na roda dos zombadores. Felizes são aqueles que não dão ouvidos aos caluniadores, sejam eles descrentes ou até mesmo aqueles crentes fracos na fé, ou que estão subjugando a sua vida ao pecado da calúnia. Feliz é aquele que não compactua com os zombadores, com os escarnecedores. No linguajar popular, com os fofoqueiros também. Então ele dá algumas características sobre aqueles que de fato são felizes. Aqueles para quem Deus sorriu e disse: eu não sou seu inimigo. E ele apresenta a premissa do caminho desses que são felizes. Ele diz que felizes são aqueles que meditam na lei do Senhor, de dia e de noite. Ele fala sobre meditar na palavra. Ele está falando aqui não simplesmente em ler a palavra de dia e de noite, 24 horas por dia, mas ele está falando de uma submissão contínua à palavra de Deus. A palavra meditar aqui significa mastigar ou ruminar, nos remetendo à ideia de que a palavra de Deus precisa, de fato, como nós aprendemos, ser o árbitro em nosso coração, ser saturado com a palavra, de forma que ela seja levada em consideração em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as áreas da nossa vida. Levar em consideração constantemente os princípios da palavra de Deus em tudo na minha vida. A palavra, de fato, ser uma realidade em tudo em que eu faço, em todas as minhas relações, nas relações, na minha relação com a minha família, na minha relação com a minha igreja, com a sociedade, a forma como eu faço negócios, a forma como eu lido com a minha vocação. E é interessante que no versículo 2, quando ele fala que esses que são felizes meditam na lei do Senhor de dia e de noite, ele diz que aquele que é feliz, ele não simplesmente medita na palavra de Deus constantemente, ele não simplesmente é submisso à palavra de Deus em tudo, ele também tem prazer nessa palavra. É como o apóstolo João diz, lá em 1 João 5,3, que ele diz o seguinte: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O problema é que, às vezes, nós construímos a ideia de um Deus tirano, a ideia de uma submissão sofredora, que submeter à palavra de Deus, se submeter ao Deus da palavra, é algo penoso, é algo que não é prazeroso, quase que como um castigo, né? E às vezes a gente até, erradamente, a gente constrói essa ideia do Deus, desse Deus tirano. Não que Deus não nos discipline, mas a palavra de Deus diz que a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas é fruto da sua bondade, do seu amor, mas a gente, né, com a criança, cuidado, Deus castiga. Aí a gente cresce com aquela ideia, caramba, Deus castigador. Né? Aí canta a música, cuidado, mãozinha onde pega, né? E canta assim, até
de um jeito assim, meio assustador para a criança vai desenvolver daquela relação de medo com um Deus tirano. Mas a palavra de Deus nos apresenta de um Deus que doa o seu Filho, e esse seu Filho é a nossa paz. Que Ele nos orienta sobre a vida, que deixa para nós, que revela para nós o seu caráter moral a partir da sua lei, como um caminho excelente, e nós nos alegramos, nos regozijamos nesse caminho perfeito. E como fruto da meditação na palavra de Deus, o salmista ele apresenta uma característica dessas pessoas que se submetem inteiramente ao Senhor. Nós desenvolvemos com Deus uma relação de dependência. Porque ele diz o seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes, no versículo 3. Quando o salmista nos compara a uma árvore plantada à beira de um rio, ele está falando de uma árvore plantada em um contexto perfeito. Uma árvore plantada em um solo fértil, ao lado de um rio, onde ela vai receber ali o necessário para a sua existência de forma contínua. A árvore ela não foi plantada ali como fruto da sua própria vontade. A árvore ela não teve vida para ir caminhando a semente sozinha e ser plantada ali. Ela está ali porque, por alguma circunstância, ela germinou ali naquele local. E aquela semente que foi colocada ao lado do rio e se desenvolveu nesse ambiente perfeito, ela recebeu aquele ambiente perfeito sem ter mérito naquilo. E isso reflete a nossa relação com Deus. Quando Deus sorri para nós, nos recebe como filhos e declara que nós somos seus filhos, somos amigos de Deus, nós estamos sendo transportados de um ambiente de imperfeição, de inimizade, para um ambiente perfeito. E a palavra de Deus está falando que nós somos conectados, o que é a nossa fonte de vida. Nós somos reconectados à nossa fonte de vida. Essa conexão que foi desfeita pelos nossos primeiros pais, logo após a criação, quando os nossos primeiros pais decidiram que essa desconexão, optaram por uma vida de autonomia ao Criador, uma vida de autonomia da fonte de vida. Então a queda do homem se deu exatamente por esse desejo de autonomia. Mas a palavra de Deus nos apresenta um caminho excelente, que é o caminho de dependência. Que aquele que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus, aquele que é feliz, é aquele que tem uma vida de dependência a Deus. Porém o pecado tenta a todo tempo nos passar a ideia de que nós precisamos de independência, que podemos viver distante de Deus. Tem até uma música popular que fala, procuramos independência, acreditamos na distância. Não está falando sobre a relação do homem e Deus, mas é mais ou menos isso que a gente decidiu. Os nossos primeiros pais decidiram lá no momento da queda. Desde a queda nós desejamos essa autonomia, projetamos felicidade nessa independência do nosso Criador. Buscamos liberdade na escravidão do nosso egocentrismo. Não queremos dependência nenhuma de Deus nem do próximo. Só que a palavra de Deus diz que nós somos felizes, baseado no local onde nós estamos, e não necessariamente naquilo que nós construímos. E é interessante que quando nós somos salvos, a palavra de Deus nos fala que nós fazemos parte de um corpo. Não existe cristianismo sem
uma comunidade de fé. A gente gastou 3 meses falando sobre as implicações dos uns aos outros. As diversas vezes que a palavra de Deus no Novo Testamento repete essa afirmação, uns aos outros. Justamente para nos mostrar essa dependência que nós temos de Deus e do próximo. Faz parte do processo de redenção de Deus para nós, não simplesmente nos prometer uma eternidade ao lado dele, claro que esse é o propósito final, mas essa salvação dinâmica, ela começa a acontecer agora, mudando a lógica do nosso coração natural, de que nós somos autônomos, independentes. E o Senhor nos move para uma realidade de dependência de Deus e do outro, através da sua igreja. O desejo por autonomia moveu o primeiro casal criado por Deus na queda. Sem Deus, a nossa tendência é nós nos considerarmos felizes, baseado naquilo que nós construímos. Na família que a gente formou, na carreira profissional que a gente construiu, na quantidade de dinheiro que a gente conseguiu ganhar, na quantidade de bens que a gente conseguiu constituir. Você se considera feliz naquilo que você construiu? Ou você se considera feliz baseado naquilo que Deus fez por você, no local onde você se encontra hoje em dia? Essa árvore plantada à beira de um rio, ela tem um propósito. Ainda no versículo 3 diz: dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Uma árvore que não dá fruto não cumpre o seu papel. Quem medita na palavra de Deus, quem é feliz de fato e se submete a Deus em tudo, vive em missão, frutifica. E o Senhor, Ele, ao falar sobre o que é a verdadeira felicidade, como vivem aqueles que são de fato felizes, ao falar dessa relação de dependência, que somos comparados a uma árvore plantada à beira de um rio, que recebe tudo que é necessário para frutificar, ele fala que, assim como nós estamos conectados à nossa fonte de vida, a esse rio que passa, nós também devemos frutificar. Nós também precisamos viver em missão, frutificar para o reino de Deus. E então ele conclui falando sobre o destino de cada um desses 2 caminhos. Desses que são felizes e desses que estão em inimizade com Deus. Ele fala que esses que são felizes são firmes como uma árvore plantada em uma fonte inesgotável. O outro, ele compara como palha seca. Quando comparado como palha, o que nós podemos entender? A palha é uma folha morta. E nós vemos também o que? A vulnerabilidade. A palha é algo que não resiste ao vento, que é facilmente dissipado. Então, o salmista ele apresenta para nós 2 realidades de vida. Ele mostra a firmeza, a estabilidade e a vulnerabilidade. A vulnerabilidade de palhas soltas no solo. Sim, meus irmãos, esse é o nosso estado, quando nós não estamos conectados a esse rio. É o estado de morte, assim como a palha se encontra. Efésios 2:1 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Esse é o nosso estágio diante de Deus quando nós não estamos em Cristo. É um estado de morte. Se sem Cristo o ímpio está em uma realidade de morte e vulnerabilidade,
existe uma certeza para ele, como o próprio salmista aponta. Ele diz que os ímpios não resistirão no julgamento, nem resistirão, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, a certeza da destruição, a certeza do fim. Como nós falamos, existem muitas vozes, o estilo de vida perfeito, baseado em coisas superficiais, e nós projetamos felicidade nessas coisas. Só que essa aparente felicidade do ímpio esconde a realidade de destruição, morte e vulnerabilidade que eles se encontram. Quantas vezes nós somos traídos por essa ideia, de alguma forma, ver a prosperidade dessas pessoas e questionar até mesmo a Deus por isso, e almejar ou projetar felicidade em coisas que talvez o ímpio tenha conquistado e você não. E a gente acaba se esquecendo que a verdadeira felicidade está no fato de que Cristo é a nossa paz e destruiu a inimizade que nós tínhamos com a nossa fonte de vida. E quando essa barreira é desfeita, nós somos conectados a esse rio que nos alimenta e que nos traz estabilidade. Nós nos esquecemos que somos felizes porque somos aqueles para quem Deus sorriu e disse: vocês não são meus inimigos, vocês são meus filhos amados. Assim como nós cantamos que Ele é o nosso bom Pai, e nós somos amados por Ele, é quem nós somos. Essa certeza nós temos, porque nós temos a certeza que estamos em Cristo e Ele é a nossa paz. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que, olhando para o Salmo 1 e olhando para nós mesmos, para a nossa própria força, eu gostaria de dizer que eu e você, nós não somos exatamente o justo do Salmo 1. Porque se deixar por nossa conta, nós sempre seremos o ímpio, que não resiste na comunidade do justo, que não resiste ao julgamento. Porque se deixar pelas nossas obras, pela nossa força, nós seremos o ímpio que não resiste ao julgamento. Se deixar pela nossa justiça própria, seremos sim como palha. Teremos o destino do ímpio. Por maior que seja o meu esforço em ser justo, pelo próprio esforço, nós sempre seremos o ímpio. Seremos a palha. A árvore, como eu disse, não chegou à beira do rio pelo seu próprio esforço, mas porque foi plantada ali. O que faz de nós sermos essa árvore é estarmos conectados ao rio, estarmos conectados à nossa fonte de vida. E quando nós olhamos para a justiça de Deus expressa no Salmo 1, e olhamos para a nossa realidade, nós identificamos que nós somos carentes de uma justiça que não é nossa. Porque nós somos carentes da justiça de Deus. Porque só mediante ao mérito de Cristo que é depositado em nós, seremos capazes de resistir ao julgamento de Deus. Porque somos declarados inocentes por Deus. Somos declarados perfeitos porque estamos sob a autoridade daquele que foi perfeito, daquele que viveu a vida perfeita que nós não somos capazes de viver. Porque nós estamos em Cristo e Ele é a nossa paz. Por causa da justiça de Cristo, Deus acabou com a inimizade conosco. Quem se aproxima desse salmo com justiça própria, meus irmãos, sem o reconhecimento da sua miséria, nunca será avaliado como o justo, como a árvore, mas será sempre o ímpio,
será sempre comparado como palha. Então, esse salmo que fala sobre a importância da meditação da palavra de Deus, antes de falar a respeito daquilo que eu faço, ele fala a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre a meditação, a sujeição à palavra de Deus como resultado da obra de Deus na minha vida em Jesus Cristo. Como resultado da iniciativa de Deus em sorrir para mim, em dizer para mim, olha, você não é meu inimigo, você é meu filho. Eu enviei aquele que não tinha pecado para morrer, para pagar a pena em seu lugar, para sofrer as consequências, para minha ira ser depositada sobre ele, que caberia a você, para que você se achegasse novamente a mim, para que você fosse reconectado a esse rio, a essa fonte de vida, e não vivesse como uma palha, mas que você seja essa árvore. E a palavra de Deus é essa fonte inesgotável de vida para nós. Portanto, um relacionamento com Deus sincero, uma comunhão sincera com Deus, verdadeira com Deus, significa estar conectado a esse rio, significa uma submissão contínua à palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, mastigar essa palavra, ter a mente formada por ela. Assim como a própria palavra de Deus nos ensina como nós devemos instruir os nossos filhos, lá em Deuteronômio 6, quando diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. E o termo ali para inculcar, no hebraico, significa afiar. Muito mais do que contar histórias da Bíblia, mas ministrar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, a ponto de que eles sejam afiados, amolados, moldados, que eles tenham o caráter transformado, baseado naquilo que eles recebem dessa fonte de vida. Assim deve ser conosco também, ter a nossa mente afiada, moldada, porque nós estamos conectados no rio. E quem está conectado no rio, medita na palavra do Senhor, leva em consideração a palavra de Deus em tudo aquilo que faz. Porque nós não somos como palhas, nós não estamos mortos, mas nós fomos reconectados ao rio e temos vida. E o Senhor nos chama para frutificar, para viver essa vida, esse caminho excelente de paz, de felicidade, que vai muito além de circunstâncias. Porque a nossa felicidade, antes de tudo, embora todos nós desejemos um bom emprego, uma boa família, uma estabilidade na vida, bons relacionamentos. Eu não estou dizendo que Deus não nos abençoe nessa área, sim, Ele nos abençoa. Mas a nossa felicidade, ela está antes disso tudo, baseada no fato de que Deus sorriu para nós e nos adotou como filhos. E nos plantou à beira de um rio, cujas águas nunca cessam. E que faz com que a gente dê o fruto no tempo certo, e que as nossas folhas nunca murcham, ao contrário da palha, que está morta e é instável, está vulnerável e é facilmente dispersada com o vento. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, Senhor Deus, porque em Ti nós somos como essa árvore, a qual a Sua palavra descreve no Salmo 1. Em Ti nós estamos vivos, fomos ressuscitados. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, pela Sua palavra, que nos aponta o caminho, que nos dá a direção. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revela a nós através dela. Por isso eu te peço que o Senhor, a cada dia, nos ensine a nos submetermos a ela. Não permita, Senhor Deus, que a gente se desvie da Tua sabedoria, mas que a gente possa confiar e obedecer no Senhor e ter prazer na Sua lei. Se porventura há pessoas aqui, meu Deus, que ainda não tiveram um encontro com a Sua palavra,
Que o Senhor abra esses corações, abra essas mentes, e que eles possam ser reconectados, Senhor Deus, a Ti, que é a nossa fonte de vida. Que elas possam reconhecer o seu estado de miséria, saber que vivem como palha, que facilmente pode ser dispersado e que estão mortas espiritualmente. Mas que através de Jesus Cristo, essa barreira de inimizade, ela é desfeita. Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a não dar ouvidos, Senhor Deus, a todas as outras vozes que tentam interpretar a vida para nós. Mas que a gente venha confiar a cada dia na nossa fonte de vida, que é o Senhor, e nos submetermos à sua palavra a todo o tempo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.